Olá, tudo bem? Prazer em ter você mais uma vez aqui no programa. Gratidão por estar aqui também. Queria agradecer a todos vocês aqui que acompanham o programa. E vamos falar um pouco hoje. Eu separei um assunto para a gente conversar sobre crenças e personalidade, tá? Para o nosso autodesenvolvimento. E acredite, é importante trabalhar essas crenças e esse desenvolvimento. E eu queria convidar você que gosta de acompanhar o meu canal, gosta de acompanhar o meu programa aqui, né? Já me ouviu várias vezes falar, né? Pedir também para você acompanhar o meu Instagram, Marcelo Pavan Oficial, né? Acompanhar nas redes sociais. Eu sempre vou colocando algumas informações interessantes lá. Estou colocando todo um processo sobre temperamentos, né? Já coloquei sobre personalidades, agora vou colocar sobre temperamentos. Depois eu vou colocar sobre o enneagrama das personalidades, que muitas pessoas me pedem também, né? Eu atuo com o enneagrama já há muito tempo, porque eu estudo Gurdjieff, né? Há muitos anos, né? O enneagrama veio de Gurdjieff. E eu vou sempre colocar essas informações para que você tenha a possibilidade, né, de trabalhar o seu autodesenvolvimento. E se você precisa de uma ajuda para trabalhar esse autodesenvolvimento, eu te convido a entrar em contato comigo. O telefone é 11 94 715 02. Tem o WhatsApp, tá? Então marca aí. 11 94 715 02. Também tem um programa na rádio, Rádio Cidade Jundiaí. Você acha no Facebook e também no YouTube. O meu programa chama Despertar da Consciência. Todas as sextas-feiras, das 14 às 15 horas. Tá? Então eu tô ali sempre falando sobre algum programa. Às vezes eu trago alguns convidados para a gente falar sobre o desenvolvimento pessoal, tá? Espiritual, emocional e pessoal. Então, vou falar um pouco sobre a numerologia cabalística como uma das ferramentas, né, de autoconhecimento. Claro que todo mundo vende seu peixe, né? Tem que falar, é o enneagrama das personalidades, é a questão dos temperamentos. É claro que todas são importantes. Mas olha, dentro de uma análise igual à da numerologia cabalística, não existe igual. Desculpa estar falando isso, mas realmente não existe igual. A numerologia cabalística, claro, feito por um cabalista, né, por uma pessoa que tem uma base de conhecimento mental. Por exemplo, eu estudo neuroplasticidade, eu estudo neurociências há mais de 5 anos, né? Eu não sou psicólogo, né? Eu sou psicanalista, né? Pós-graduado em psicanálise, né? Pós-graduado em filosofia, formado em teologia historicista, então, e já atuo com pessoas há vários anos, então tudo isso foi me dando uma base, né, para ajudar as pessoas, onde hoje, né, eu construí uma técnica minha, uma técnica própria de desconstrução do ser humano para reconstrução. Então, essa técnica ela é muito importante porque ela vai muito, né, na linha do desenvolvimento pessoal. É muito importante ter essa consciência de mudar. Eu costumo dizer que mais importante do que saber que você precisa mudar é querer de fato mudar. Porque existe um abismo muito grande entre eu saber dessa necessidade e eu querer essa necessidade. Então, quando você quer, você consegue toda a transformação. E por que é importante ter uma pessoa de fora? Porque se não fosse assim, era só você comprar o livro de autoajuda e tudo resolveria na tua vida. Por que não resolve? Porque crenças estão no inconsciente, que possivelmente vêm de uma fase da sua vida que você mal se lembra, né? Eu gosto de dar um exemplo aqui. A mente racional, que é essa que você está usando aí para me escutar, para me ouvir, para verificar, será que o Marcelo está falando que tem sentido, não tem sentido, está certo, está errado? Essa mente racional, ela produz de 2 a 4 milhões de informações de bits por segundo. Tá? Então, para você ver o poder que essa mente racional tem. Agora, o seu inconsciente, onde todos os programas da sua infância estão gravados, sabe quantos bits por segundo ele produz? Ele produz 42
bilhões de bits por segundo. Enquanto o outro processa de 2 a 4 milhões, o seu inconsciente, onde tem todos aqueles programas gravados, produz 42 bilhões de bits por segundo. Quem você acha que manda? Quem você acha que está no comando da tua vida? Agora, é claro, quando a gente expande a consciência, né, quando a gente tem os aprendizados, a gente consegue acessar mais essa mente inconsciente e através do subconsciente, né, que tem as leis da moralidade, do pode e não pode, ele funciona como se fosse um tradutor. Ele fala a língua do inconsciente para o consciente e transmite a informação do consciente para o inconsciente. Ele é o nosso tradutor, né? Quando a gente aprende a navegar por esses meandros da mente, a gente começa a ter resultados positivos. Porque a gente fala assim, bom, eu preciso mudar. E por que eu estou falando isso? Porque quando você vai para crenças limitantes, quando você olha para o teu mapa cabalístico, por exemplo, que é, na minha opinião, a melhor ferramenta de autoconhecimento, não existe outra, é o mapa numerológico cabalístico. Quando você vai para ele, você começa a ter acesso a muitas informações de personalidade, onde ali entra o Enneagrama. O Enneagrama é uma parte de você. A personalidade ela é uma parte de você. Tem outras coisas enraizadas ali que só, por exemplo, um Enneagrama, só um evento de personalidade que é muito importante, só ele por si só não resolve. Você tem que entender outras coisas, de onde vem, por que vem, né? Como isso nasceu, por que nasceu, por que essa crença veio, de onde ela veio e, mais importante, por que ela veio. Se você não entende o porquê, você não consegue resolver. Então, quando você vai para o mapa cabalístico e você olha para a personalidade, eu estou vivendo resultados negativos na minha vida. Estou vivendo resultados na minha vida que, na verdade, eu não queria estar vivendo. Então, uma parte de você começa a gritar. É um sofrimento, é uma dor constante que te incomoda. Que é o que eu chamo dentro do meu processo de orientação de a jornada do herói, o chamado da jornada do herói, né? Estuda, quem não conhece, olha um pouco sobre Joseph Campbell, vai entender. É a jornada do herói. Mas que jornada? A jornada da tua vida. Então é importante você compreender que a vida ela é composta de parte espiritual, mental, emocional e física. Então o físico acaba sofrendo toda essa carga negativa que veio da nossa infância, o que nós herdamos, né, dos nossos pais como ensinamento ou até dos nossos antepassados, né, que a gente chama dentro da constelação de energia do campo morfogenético. Então pode ser que eu esteja trazendo algo? Pode. E por que veio para eu resolver? Porque o universo entendeu que eu tenho condição de resolver. Tem coisas que não dá para a gente explicar, mas o universo sabe. Então está aqui para você olhar para isso e resolver. Quando você olha para essa questão e começa a desencadear uma solução para ela, e uma das ferramentas para isso é a constelação familiar sistêmica, quando você começa a olhar para ela e começa a resolver, então as gerações passadas agradecem, você fica mais leve e as gerações futuras também agradecem. Né? Mas é preciso ter um olhar clínico para isso. Então, às vezes só ser terapeuta, um curso de terapeuta, não te dá base suficiente para encontrar a raiz do engrama, né? Como a gente chama em dianética, ou a raiz daquela crença, a raiz daquele programa, e o porquê aquele tipo de programa foi instalado, com que nível emocional aquilo foi instalado, para ir lá, entender, interpretar e dar um novo significado para aquilo. Né? Tem muita gente que fala assim, eu vou apagar isso da tua mente. Não apaga, você ressignifica, você cria uma nova emoção que possibilita novos comportamentos e novos sentimentos e, óbvio, novos resultados na sua vida. Mas é importante olhar para aquilo. Primeiro é o porquê, para depois o para quê. Né? Primeiro é o porquê, depois é o como resolvo isso. Mas eu tenho que entender a raiz primeiro. Se eu tenho um problema, que é um efeito,
que é um resultado de uma ação. Se eu não entendo por que eu executo aquela ação, como eu vou de fato resolver? Então tem que chegar na cerne do problema, na causa raiz do problema, para depois sim eu conseguir ter a ação direta, a ação assertiva para resolver aquela questão de forma que, de fato, ela não apareça de novo. Para ter certeza que ela não está sublimando para outra área da minha vida. Tá? Então, eu preciso realmente compreender isso. E o mapa cabalístico dá ali muitos indícios de problema que você pode estar sofrendo na área pessoal, profissional, relacionamento conjugal e espiritual. Porque essas 4 áreas compõem o ser humano. E cada uma delas tem a sua complexidade. Eu posso trabalhar de forma separada cada uma delas, mas eu não posso isolá-las da minha vida, porque uma interfere na outra. E quem sofre as consequências maiores, sejam elas positivas ou negativas, é o meu corpo. É a parte somática. Então, compreender a princípio a personalidade ajuda muito. Por quê? Porque os traços da personalidade vai dizer se eu estou do lado positivo, ou seja, se eu estou colhendo resultados positivos, ou se eu estou colhendo resultados negativos. E para isso, eu preciso entender o meu mapa, o meu livro, o livro da minha vida. Sabe qual é o livro mais importante para você ler na tua vida? É o seu livro. Você é um livro. O livro mais importante que você precisa ler é você mesmo. E o mapa cabalístico te desvenda como um todo, não é só a parte da personalidade, como a gente está separando agora. Parte kármica, parte espiritual, que o enneagrama ou só a parte da personalidade não vai adentrar. Apesar de você ouvir muita gente falar de enneagrama atingir a espiritualidade, é importante, mas ele não é um caminho que vai solucionar todos os seus problemas, não. Pode ter certeza. Você precisa analisar vários pontos da tua vida. Por isso que dentro da psicologia eu gosto muito da Gestalt terapia. Por quê? Porque ela olha como um todo. Mas ela diz o seguinte, nem sempre olhando só as partes compõem o todo correto. Eu tenho que ir do todo para as partes, né? E não das partes para o todo. Então quando eu olho só a parte da personalidade, eu só estou olhando uma parte, que ela pode não representar o todo. Tá aí a Gestalt terapia que já confirma isso, né? Agora, é claro que eu tenho que descer para níveis, né, no qual eu preciso trabalhar, mas sempre focando todo. Então, um mapa, por exemplo, um mapa numerológico cabalístico, ele olha o todo, ele olha o ambiente todo. E aí, opa, tem um problema na personalidade, vamos descer nesse nível aqui. Mas eu estou olhando todo, eu não estou vindo daqui para ir para o todo. Entende a grande diferença? Eu já estou no todo olhando a parte. E aí sim, a coisa funciona. Né? Não o contrário, ir da parte para o todo. E a personalidade, ela é muito importante, mas ela não é o todo. Acredite nisso. Então, a personalidade, ela é composta de crenças. E as crenças, elas vêm dos nossos pais, amigos, parentes, igreja, religião, que pode ser positiva como pode ser negativa. Normalmente, as crenças negativas que nos atrapalham têm junto dessa questão níveis de apego, que vão reforçar situações positivas ou negativas no âmbito social, no âmbito do meu comportamento comigo e com os outros. Sabe aquela pessoa que é corintiana porque o pai é corintiano? Ela nem sabe o que é corintiana, mas ela desenvolve um amor tão grande e é um apego. Então qualquer outro time passa a ser um inimigo. Isso é nível de apego, que veio de uma crença. Então a crença pode gerar níveis de apego. E isso, de uma forma muito ruim, pode afetar negativamente o meu relacionamento e, óbvio, o meu resultado na vida. Você viu aquela história que o sucesso não veio por acaso? Então eu tenho que me desvelar, eu tenho que me desconstruir como um todo para me reconstruir novamente. E isso vem com muito trabalho. Isso vem com autoconhecimento
para o autodesenvolvimento. Tá? Então, a numerologia cabalística, ela é sim uma ferramenta, e eu trabalho com muita profundidade, com muita responsabilidade, a questão da numerologia cabalística, porque eu sei que do outro lado tem um ser humano que não posso usar uma regra, o que eu uso para um, eu uso para todos. Cada ser humano tem a sua história, cada ser humano tem a sua necessidade. Então, é importante que você entenda primeiro quem é você. E acredite, a numerologia é uma excelente ferramenta para isso. Eu trabalho com ela há mais de 7 anos, 8 anos, por aí. E uau, sou cabalista há mais de 18 anos, mas quando eu descobri a ferramenta da numerologia cabalística de forma séria, e eu utilizo os meus conhecimentos de psicanálise, de filosofia, de psicologia positiva, né, de gestalt terapia, para ajudar o ser humano, para ajudar a pessoa, você começa a ter resultados incríveis. Tanto que eu desenvolvi um processo chamado orientação de vida, onde tem dentro dele todo esse arcabouço da numerologia cabalística, a parte da espiritualidade, a parte comportamental, a parte emocional. A gente vai curando tudo isso, vai desconstruindo crenças que não são suas, desconstruindo níveis de apegos, né, que você desenvolveu por conta dessas crenças, que não precisa mais carregar. E que provavelmente estão te trazendo vários resultados negativos na vida. Isso, resultados profissionais, resultados de relacionamento, né? Situações que você mesmo não compreende. Então a gente vai mostrar para você através do espelho, né? Vamos usar um pouco de Lacan agora aqui, mostrar você no espelho, né? Olhar as informações da numerologia cabalística para enxergar o todo, né? A gestalt terapia para a gente vir no detalhe e ir reconstruindo os pontos que precisam ser reconstruídos para que você seja uma pessoa feliz, plena, realizada. Só que para isso é importante você decidir, não conhecer, ter a vontade de ir no processo do começo, meio e fim. E para isso a gente precisa ter objetividade, a gente precisa realmente querer fazer. E olha, quando você se propõe a fazer um trabalho desse, ele é incrível. Maravilhas começam a acontecer na sua vida. Acredite no que eu estou falando. Coisas que você nunca imaginava que você era, que você poderia fazer. Coisas que você estava repetindo padrões e você nem sabia que estava repetindo. Aliás, nem sabia de onde estava vindo esses padrões, porque eu uso o conceito de constelação familiar também dentro do processo, junto com PNL, hipnose ericksoniana, que a gente vai descobrindo coisas, renascimento, né? Regressão através do renascimento. A gente vai descobrindo coisas e vai colocando agora cada coisa no seu lugar, e eu vou tirando da sua vida coisas que não são suas, ou seja, devolve para o outro que não é teu, tira da sua vida aquilo que não é seu, emana perdão, tira a culpa, trabalha o amor próprio. Quando você faz todo esse movimento de amor próprio, de carinho, de se conhecer, de se reconstruir, de se permitir ser uma pessoa diferente, tudo na sua vida começa a mudar. E não é uma fórmula mágica do dia para a noite, mas é um processo. Entenda que a jornada é muito mais importante do que o objetivo final. E por que a jornada é muito mais importante do que o objetivo final? Porque é na jornada que você aprende. E quando você aprende na jornada, você evita, né, repetir erros do passado para que o futuro seja muito melhor, muito mais tranquilo, muito mais bonito, dentro daqueles resultados que você quer. E você quer ter esses resultados na sua vida? Você quer entender quem você é de verdade, como um todo? Faz a numerologia cabalística comigo. Você vai se surpreender com os resultados que você vai ter. Trabalho com isso há vários anos. Eu faço numerologia e mapa numerológico dentro e fora do país. Pode ter certeza que você, além de se autodescobrir, vai ter a oportunidade de se autodesenvolver como você realmente quer, ter os objetivos na sua vida. Se permita isso. Meu telefone é 11 94 700 1502. Muito obrigado, gratidão por você estar aqui, ouvindo esse processo, ouvindo essas informações, se liberando de crenças, de apegos que não fazem mais sentido na tua vida. E eu estou aqui
para ajudar você nessa jornada. Eu estou junto com você. Eu sou Marcelo Pavan e eu agradeço você estar aqui comigo nesse programa. Um grande abraço e até o próximo.